Olá, irmãos, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos com um pouquinho de atraso, tivemos um pequeno problema, né? Mas pela graça de Deus, tudo foi resolvido e nós entramos aqui no ar para assim apresentarmos o nosso programa mais uma vez, né? Então, como sempre falamos, estamos agradecidos a Deus por estarmos aqui e por Deus estar nos ajudando mais uma vez, né? Nosso assunto nessa noite nós vamos falar um pouco sobre domínio, né? E segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que Deus tem nos dado nessa noite, para esse pequeno pensamento, nesse pequeno tempo que nós vamos passar juntos aqui, né? Na presença de Deus, né? Então estamos muito agradecidos a Deus, pedimos que Deus nos abençoe mais uma vez, como Ele sempre tem feito, né, conosco. Deus sempre tem sido fiel à sua palavra, Deus tem honrado a sua palavra e Deus tem nos abençoado a cada programa, né? E que assim seja mais uma vez, que Deus tome o controle, que Deus toma a preeminência, que Deus toma o domínio, né? Que nós vamos falar de domínio, e que Deus toma o domínio do programa mais uma vez, né? Então, no nome de Jesus Cristo, nós vamos tomar uma escritura para nós iniciarmos. Deixa eu voltar aqui no nosso ponto, né? E nós vamos ler uma escritura muito conhecida, a qual creio que eu li muito esse ano, né? Nós vamos em Gênesis, capítulo 1, porque nós sabemos, o profeta fala que Gênesis é o início de tudo, né? Gênesis é o livro semente da Bíblia, né? Apocalipse é o livro de colheita, né? Então tudo que nós temos na Bíblia, se nós voltarmos, nós encontramos em Gênesis. A semente foi Gênesis, o início de tudo, né? Então nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, porque o nosso assunto é sobre domínio. Domínio. E quando nós falamos de domínio, nós sabemos que domínio vem da palavra dominar. Dominar é controlar, né? Ter autoridade também, né? Então, quando nós dominamos uma situação, quando nós controlamos aquilo, né? Deus nos fez, nós vamos ver como que Deus nos fez para dominar as coisas. Nós somos dominadores, governadores, né? E de antemão nós sabemos que vamos reinar no milênio, vamos governar no milênio, né? Mas como sempre falamos, tudo isso começa a acontecer, né? Tudo isso tem um início, vai chegar-se à plenitude dessas coisas, né? Mas tudo isso começa, né? Tudo isso tem o seu início nessa hora que nós estamos vivendo, iniciando as coisas, né? O processo que se abre, sabemos que vai culminar lá no milênio, que nós vamos descer, nós vamos reinar, nós vamos governar, nós vamos reger, né? Tudo isso é domínio, né? Mas vamos ver onde Deus tem nos colocado hoje, nesse tempo, o que Deus nos tem dado para essa hora que nós estamos vivendo, né? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra.
e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós sabemos que o homem foi feito para ser um dominador. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus deu ao homem a jurisdição de toda a terra. Então Adão tinha domínio, né? Nós lemos Gênesis capítulo 1, nós sabemos que esse homem de Gênesis capítulo 1, ele se funde no homem de Gênesis capítulo 2, né? Que é Adão. Então Adão, por sua vez, ele tinha domínio de toda a natureza, de toda a terra, de tudo que se movia no ar, tudo que se movia sobre as águas e tudo que se movia sobre a terra. Adão tinha esse domínio de toda a natureza. E nós sabemos que tudo isso era Deus, o grande controlador, o grande dominador é Deus, né? Dominador é Deus, mas Deus, ele controla, ele domina através de alguém. Como conversando com o irmão disse, ele sempre repete uma frase, né, que me chama a atenção, ele fala que Deus está no controle. Eu disse, sim, Deus sempre está no controle, mas como Deus está no controle? De qual forma? Né? De qual forma ele está controlando? De qual forma ele está dominando a coisa, né? Porque Deus sempre é Deus no controle. Ele é o dominador supremo, né? Mas nós precisamos entender a forma que ele está dominando. Quando nós olhamos aqui em Gênesis, por exemplo, era Deus controlando tudo. Mas Deus estava um véu chamado Adão, né? E ele deu a esse Adão a jurisdição, o domínio de toda a terra, né? Deixa eu ler um pouco aqui, que nós já perdemos alguns minutos, né? E o tempo passa muito rápido. Então veja, a mensagem adoção, confronto de Éfeso com Josué, pregado em 15 de maio de 1960, né? No parágrafo 100, o profeta, ele cita Gênesis capítulo 2 e ele fala assim: porém, em Gênesis capítulo 2, quando ele fez o homem, ele disse: eu sou Jeová. O que significa isso? Eu sou aquele todo existente. Eu tenho criado algo de mim mesmo para ser meu filho, ou um temporário, ou um amador, ou meu pequeno. E o profeta diz: glória. Por quê? Ele deu ao homem. Jeová significa que ele entregou ao homem, ele entregou o homem para ser um Deus amador, porque ele é Pai, Deus, e ele fez um homem, um Deus amador. Então ele não é existente de si mesmo mais, ele existe com sua família, o Elai, ou Elohim. Agora ele é Jeová, né? Jeová significa aquele que existe com sua família. Agora Deus fez o homem para ser o dominador de toda a terra. Deus fez o homem para ser o dominador de toda a terra. Ele tinha o domínio e a terra era domínio do homem. É isso, Escritura, diz o profeta. Então, se esse é seu domínio, ele era Deus sobre a terra. Nós estamos falando do livro Semente, nós estamos falando do primeiro homem, da última criação de Deus, a última obra de Deus. Veja, nós estamos falando da última obra que Deus fizera. Um homem dominador sobre toda a terra.
lá no livro Semente, né? Veja. E ele tinha domínio, e a terra era domínio do homem. Então, se esse é o seu domínio, ele era Deus sobre a terra. Agora, é claro que o profeta coloca isso, e nós sabemos que a palavra Deus aqui está com letra minúscula, porque nós sabemos que ele era um Deus menor. É isso que nós estamos falando, né? E ele podia falar, e assim aquilo seria. E ele podia falar isso, e daquele jeito seria. Aí está ele, Deus, Jeová, aquele que uma vez existiu de si mesmo, mas agora ele existe com sua família. Os seus pequeninos estão com ele. Aí está você. Né? Aí está você. Então Deus fez o homem para ser um dominador, um governador sobre toda a terra. Aí nós sabemos que Adão perdeu esse domínio. Adão perdeu esse domínio. E nós vemos como que Paulo nos ensina em Romanos, como que a natureza ainda geme e chora, né, pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza sabe que ela precisa ser dominada por Deus, pelo seu Criador, que isso era lá no princípio. Então, Adão perdeu esse domínio. O profeta fala aqui, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, na serpente ferida, ele fala agora, na queda, Adão perdeu o título de propriedade daquilo. Perdeu o domínio daquilo. Eu preciso fazer uma base para chegar aonde Deus tem nos colocado para chegar, né? E é necessário que se faça para que chegamos a um ponto mais adiante. Porque estamos falando de domínio. Nós poderíamos apenas chegar aqui e começar a falar sobre de como dominar, como que Deus nos deu esse poder. Mas veja toda essa trajetória que Deus colocou. E tudo isso formando uma base para nós chegarmos a um ponto. Veja, agora, na queda Adão perdeu o título de propriedade daquilo. Ele o perdeu. Ele o perdeu para Satanás. Satanás tomou o título de propriedade. Adão era muito indolente, diz o profeta, e ele não redimiu o seu direito, porque ele não podia redimir seu direito. Porém, Satanás, o qual não o possui legitimamente, mas ele possui isto, porque ele é o Deus da terra. Agora, observe que lá no Éden, antes do pecado, Adão era Deus. Lá no Éden, antes do pecado, Adão era Deus, um Deus menor. Agora, depois do pecado, Satanás ele pega ilegitimamente esse título, como nós sabemos, e agora nós vemos que Satanás se torna o Deus da terra. E ainda hoje, no tempo que nós estamos vivendo, o profeta pregou o Deus dessa era maligna. Mas Adão era o Deus original. Mas veja, quando o pecado entrou, como que separou, como que ele perdeu o domínio. Né? Por isso nós vemos que quantas vezes acontece, a gente sabe que tudo é permissão de Deus, mas quantas catástrofes acontecem, que é o diabo que entra na natureza, o diabo entra na natureza pervertidamente, né? E faz a natureza ficar enfurecida para ir provocar danos e tantas outras coisas que nós sabemos. Mas veja que Adão era o Deus. Agora, Satanás é o Deus da terra. Porém, Satanás, o qual não o possui legitimamente, mas ele possui isto porque ele é o Deus dessa terra. A Bíblia diz assim, ele possui isso, não porque
ele é realmente, legitimamente o tem. Ele o possui. Agora, entende? Satanás possui isso. Ele o tem em sua mão. A morte está em sua mão. A terra está em sua mão. O mundo lhe pertence. Cada nação lhe pertence. Ele governa e controla o mundo inteiro e todas as coisas no mundo. Satanás o tem. Então, nós sabemos que Satanás controla esse mundo. Porque a própria Bíblia já nos fala que o mundo jaz maligno. E esse é o Éden de Satanás. E Satanás é o Deus dessa era maligna. Então toda nação é controlada por ele. O mundo é dominado por Satanás. Mas, como o profeta pregou a mensagem intitulada, mas no princípio não era assim. Mas no princípio não era assim. Vê? Não era dessa forma. Mas, no entanto, Deus nunca perdeu o domínio. Ainda que Satanás pegou esse título, como nós sabemos, e esse título de propriedade ele volta para as mãos do dono original, que era Deus. Mas veja, Deus nunca perdeu o seu domínio. Nunca perdeu o seu domínio. Deus estava dominando no tempo de Noé. Ali estava Noé, onde tinha o domínio da natureza. Você vê que Noé não saiu, diz o profeta, Noé não saiu atrás de nenhum animal. Ele abriu a porta da arca estava aberta e os animais vieram. Por quê? Porque ali havia um controle, ali havia um homem, e através desse homem, Deus estava dominando aquela situação. Deus estava trazendo todos aqueles animais sobre o domínio e o controle de Noé. Porque Deus nunca perdeu o seu domínio. Né? Depois nós vemos no tempo de Moisés, como que Deus veio através de Moisés, e Deus dominou. Era um tempo de escravidão, mas Deus estava no domínio. Deus estava ali controlando através de Moisés. E através de Moisés, ele podia chamar as pragas, ele pôde abrir o mar vermelho, ele pôde tirar a água da rocha. Né? E tudo isso era o quê? Era Deus controlando. Quem estava no controle? Era Deus. Mas qual era o vaso que ele estava usando? Qual era o véu que ele estava usando para controlar? Moisés. E ao longo do tempo, das dispensações ali do Velho Testamento, nós vemos Deus em todo o tempo tendo o seu controle, tendo o seu domínio. E sempre através de um véu de carne. Era Deus através de Moisés, era Deus através de Elias, mas como nós falamos no programa passado, todos eles eram sombra. Todos eles eram sombra. Eram tipo. E veja que, quando nós lemos a Bíblia, lá em Gênesis, como nós lemos, né? E Deus deu a Adão domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil, sobre tudo que se movia, mas Adão não tinha domínio sobre espíritos. Adão não tinha domínio sobre espíritos. E todos esses, ao longo do Velho Testamento que nós estamos falando, Moisés, e eles não tiveram domínios, eles não podiam dominar sobre os espíritos. Por isso eles travaram uma batalha sangrenta, eles travaram uma guerra física, porque eles não podiam dominar sobre os espíritos. Ainda que nós estamos falando que o Espírito de Deus não estava sobre eles.
Não estamos falando que o Espírito, que a unção de Deus não estava sobre eles. Era o Espírito de Deus em Moisés, né? Vê que Moisés parou na brecha pelo povo. Era o Espírito de Deus em Moisés, era o Espírito de Deus em Josué, era o Espírito de Deus em Elias. Vê que Josué, quando vai colocar o povo na terra da promessa, que é Canaã, que é o tipo do batismo com o Espírito Santo para nós, ele coloca Israel na terra, mas embaixo de guerra, sangue, batalha. Porque ali havia os heteus, os heveus, os jebuseus, os perizeus, e tudo isso hoje é espírito, nós sabemos, e ali eles estavam fisicamente, e eles travaram batalhas, e eles travaram guerra, porque eles não podiam, a guerra deles não era contra espíritos, era uma guerra física, era uma batalha física. Então tinham que, eles lutavam a espada, né? Porque era uma guerra física. E tudo isso, como nós falamos no programa passado, era uma sombra. Estava prefigurando algo que viria depois, né? Mas veja que quando a promessa de Isaías, capítulo 9, nós vamos ler, quando Jesus chega, ele abre o caminho para a dimensão e a batalha espiritual. Jesus abre o caminho, abre a dimensão para uma batalha espiritual. Ele fala, Isaías capítulo 9, nós conhecemos a promessa do nascimento de Jesus. Porque ele disse assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O principado é domínio, é poder, autoridade. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O principado fala de governo. Do aumento deste principado, veja, do aumento desse principado e da paz não haverá fim. O seu governo não haverá fim. É isso que Daniel viu lá na visão. Quando ele teve a visão e ele viu, né? Todos os reinos sendo derrubados, e ele viu esse reino entrando, e era Cristo, e ele disse que esse reino não teria fim. Vê que a Escritura não pode falhar, ela vai se conectando. E Isaías fala a mesma coisa, do aumento deste principado, do governo e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos exércitos fará isso. Então, o seu domínio, o seu governo não terá fim. O seu reino é o reino que é inabalável, o reino de Cristo. E quando Cristo chega, então ele abre uma dimensão espiritual agora, uma dimensão espiritual para uma batalha que agora seria espiritual, para uma guerra que agora seria espiritual. Por isso ele fala em São João capítulo 10, né, quando ele chama os seus discípulos, e ele reúne ali os 12 discípulos, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Agora uma igreja que tem poder
sobre todos os espíritos. Uma igreja que agora tem poder sobre todos os espíritos. Nós vamos ver como que eles voltaram depois dos 70 e se alegrando, né? Porque os espíritos lhes eram sujeitos. Agora, nós sabemos que existe uma predestinação, mas a perseguição da igreja, observa, a primeira igreja tinha domínio, essa segunda igreja, Deus dá a ela domínio também, e ela perde esse domínio também. E por ela perder esse domínio, aí ela entra depois em problema. Ela entra durante as eras da igreja em perseguição, em morte, em sofrimento. Por quê? Porque perdeu o domínio. Perderam a autoridade que Deus lhes havia dado. Então entraram em problemas. Em uma colocação, a igreja não era para passar por aquilo, porque Deus deu a eles domínio sobre todos os espíritos. E eles voltaram, né? Agora, aqui em Lucas capítulo 10, a igreja tinha aumentado, e os 70 voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. A igreja estava feliz, porque os espíritos, os demônios, lhes sujeitavam. Eles tinham autoridade, eles tinham domínio sobre os espíritos. Mas aí Jesus deixa cair algo para nós, é muito maravilhoso, e ele fala assim: e disse-lhe: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar a serpente, escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis por se vos sujeitarem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprova. Porque não era só por sujeitarem os espíritos, mas era por ter o nome escrito no céu, que era no livro da vida do Cordeiro. Porque esses que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, os espíritos serão sujeitos a eles. Não por um espaço, não por um acontecimento, mas por uma promessa. Jesus mostrou algo que eles não podiam entender na hora. Vê que eles estavam felizes porque os espíritos sujeitavam a eles, né? Agora, Jesus deu essa segunda igreja autoridade, domínio. E eles também perderam isso. Por isso entraram, como nós falamos, em problemas ao longo das eras, porque perderam o domínio que Deus havia dado a eles, né? Agora, Paulo capta uma revelação de algo tremendo que é para o nosso dia, que é para a nossa hora. Paulo capta uma revelação que é para a hora que nós estamos vivendo, para hoje. Em Efésios capítulo 6, ele deixa isso para nós, né? Nós conhecemos, como ele disse aqui a partir do versículo 10, né? No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha o verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, tudo espírito. Tudo espírito. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, tudo espírito, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí chegamos nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e o dia mau é hoje, é agora. Nós sabemos que tudo tem dois lados. O melhor dia para se viver, sim. Eles almejavam estar nesse dia? Sim. Mas o dia mau é hoje. O pior dia é hoje. A pior hora é essa. Mas é o melhor dia? Mas é a pior também. É o dia mais mau, é o dia... Por isso que Malaquias chegou a falar que o grande e terrível dia do Senhor, porque o dia é mau. O dia é tão mau que o dia do Senhor vem terrivelmente para combater esse mal. Porque é a hora que todos, é o ajuntamento de todos os espíritos maus que vieram desde o Éden. Vamos voltar lá no princípio. Todos os espíritos maus que vieram desde o Éden, porque espíritos não morrem. Todos os espíritos que vieram desde o princípio, que entraram no segundo período, todos eles se juntaram e eles estão aqui agora. Todo o império do mal está aqui, no dia mau, para combater, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Mas também, toda a unção de Deus, nós sabemos que Deus desceu com toda a unção e revestiu essa igreja agora, com toda a armadura celestial, vestimenta espiritual, uma espada espiritual, escudo espiritual, escudo da fé, como nós sabemos. Ele ataviou essa igreja, essa noiva, e coloca ela em posição para que ela tenha domínio. São 200 milhões de demônios, mas você tem o domínio. Você tem o domínio. É você que controla. É você que controla agora. Nós vamos ver isso. O controle está em você. Porque agora Deus tem na terra uma igreja que, debaixo de uma promessa, que essa terceira igreja, essa terceira Eva, ela não cai. Ela não cai. Então agora ela não cai, ela domina agora. Uma igreja predestinada para viver acima do pecado, tendo o domínio de tudo. Domínio da sua casa, domínio do seu trabalho, o domínio na sua escola ou na faculdade. Por isso que o profeta fala, você tem o suficiente de Deus em você para você criar um mundo e viver nele. Aí nós estamos falando de mundo espiritual.
E quando nós estamos falando de um mundo espiritual, o mundo espiritual, ele é uma atmosfera espiritual. Você cria uma atmosfera. E a atmosfera que você cria, ela é tão forte, que quando você está diante de alguma situação, você absorve aquilo para dentro da sua atmosfera. Aí você começa a ter o domínio. Mas são 200 milhões de demônios, mas você é que tem o domínio. Você que domina. O ambiente onde você está, você é o dominador daquele ambiente. Mas eu estou numa sala de aula, comporta aí, dentro de uma normalidade, que nós estamos num tempo de pandemia, né? Estou numa sala de aula que comporta aí cerca de 40 pessoas, 40 alunos. Você é o dominador daquela sala de aula. Você é o dominador no seu trabalho. Não, mas que eles são muito chatos, que eles pegam no meu pé. Você é quem tem o controle. Você é que tem o controle. Então, vamos chegando em algum lugar aqui, né? Deus vai nos abençoando, nós vamos andando, né? Lembra da promessa de Atos, né? Quando que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, né? E nós sabemos que isso se encaixa em Jesus Cristo, mas isso também se encaixa no profeta, né? Esse semelhante é nascido através de do sexo. Então isso se encaixa no profeta William Branham também, né? Agora observe lá, vamos voltar lá no Êxodo, primeiro Êxodo. Vamos voltar lá em Moisés, dominando a natureza, chamando pragas à existência. E nós sabemos que Moisés e Elias voltam, né, no período da grande tribulação, porque eles chamam as pragas. Moisés chama as pragas, Elias vai fechar o céu, 3 anos e meio, né, o período aí da grande tribulação, todas essas coisas, nós sabemos disso, né? Mas veja, da mesma forma como que Moisés estava lá, chamando as pragas, dominando, ele tinha domínio sobre a natureza, e Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, né? Agora, Deus desce, vindicando a sua palavra e trazendo algo mais. Porque Moisés tinha o domínio da natureza. Mas vem um semelhante a Moisés, que também teve domínio da natureza. Sim, chamou os esquilos, parou a tempestade, conversou com as abelhas, conversou com o touro bravo, touro assassino, né? Ele tinha domínio de toda a natureza. Só que Deus desce trazendo algo mais, porque agora não é sombra mais. Moisés foi uma sombra. Agora não é sombra mais. Talvez que esse semelhante a Moisés, agora ele tem também o domínio sobre os espíritos. E ele chegava na plataforma e ele dizia: eu tomo todo o espírito que está aqui, sujeito ao meu espírito nessa hora. E ele controlava cada espírito. Ele controlava cada espírito que estava ali. Por quê? Porque agora não é mais só a natureza. Ele tinha um domínio. No testemunho
Gordon Lins, não Gordon Lins, de Telesborne, né? Ele fala que ele teve a experiência de estar na reunião onde o profeta orou por uma criança que era surda e muda. E ele fala que ele era pentecostal, Telesborne, né? E ele disse que a maneira que eles trabalhavam tentando expulsar os demônios era através de gritos. E diz ele que quando William Branham chama aquela criança para a oração, quando ele toma aquela criança para a oração, e apenas em poucas palavras, e ele fala: espírito imundo, eu ordeno que você deixe essa criança. E o Branham vira para a congregação e disse: o espírito já deixou a criança. E ele fala que ele nunca tinha visto uma pessoa falar daquela forma com os espíritos, com o diabo. Ele disse, era uma forma tranquila, mas com muita autoridade. Com muita autoridade. Não era gritos, não era desespero, era autoridade. Autoridade. E nós sabemos como ele tinha autoridade sobre os espíritos. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos de como ele tinha autoridade sobre os espíritos. E essa autoridade, irmão, e essa autoridade é que agrada a Deus. Porque, não sei se vamos conseguir chegar, mas essa autoridade, esse domínio, está conectado com a fé. Conectado com a fé. É isso que agradou a Jesus quando ele chegou para quando aquele centurião romano chegou para ele. Quando aquele centurião romano chegou para ele, falando da sua filha, e Jesus disse, eu irei lá na sua casa. E o centurião romano disse, não, mestre, você não precisa ir lá. Eu sei o que é autoridade. O profeta fala assim, ali estava um homem que sabia o que é autoridade. O que é ter domínio. Ele disse, não, mas não precisa o senhor ir lá. Eu sei o que é ter autoridade. Eu digo a esse homem, vai, e ele vai. Eu digo a esse homem, vem, e ele vem. E o senhor diz a palavra. Basta o senhor falar a palavra. Jesus se alegrou nisso. E disse que nem mesmo Israel tinha encontrado tanta fé. Porque ali estava um homem que sabia o que é ter autoridade. Sabia o que é ter domínio. E ele estava falando de um domínio físico. Mas Jesus estava tratando aquilo por meio de fé. E aquela fé, aquela autoridade conectada com a fé, aquilo agradou a Deus. Aquilo agradou a Jesus Cristo. Porque aquele homem sabia que Jesus tinha autoridade na sua palavra. Autoridade na palavra. Autoridade, a sua voz tem autoridade. A sua voz tem domínio. É isso que eles falavam de Jesus, quando Jesus falou ali em Mateus capítulo 7, por exemplo. Não vamos ler tudo, mas quando ele
E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade. Autoridade. Os ensinava como tendo o domínio. Agora, que tempo nós estamos vivendo? Qual foi a última criação de Deus? A última coisa que Deus criou, um homem, a sua imagem, a sua semelhança, que tinha domínio sobre toda a terra. Que tinha domínio sobre toda a terra. Que era lá no princípio o Logos que saiu de Deus, trouxe Adão à existência. O Logos que saiu de Deus, trouxe Adão à existência para governar, para dominar. Veja, lá no princípio, o Logos, o pilar de fogo, trouxe Adão à existência para governar. E o pilar de fogo desceu novamente. O pilar de fogo trouxe a manifestação, a última criação de Deus para governar no Éden. E hoje? O pilar de fogo desceu. Trouxe a manifestação, traz a manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Porque o pilar de fogo é que traz a nossa manifestação. Nós somos manifestados pelo pilar de fogo. Se o pilar de fogo não desce, nós não nos manifestaríamos. Porque o pilar de fogo é Cristo. Então, nos traz a manifestação nesse tempo para quê? Para governar. Então, uma igreja que não vai cair, porque a primeira Eva caiu, a segunda Eva caiu, mas uma igreja agora que não vai cair, mas ela governa, ela anda por cima do pecado, ela domina. O profeta fala algo aqui. Ele fala, não sei se eu vou achar esse parágrafo aqui agora. Ele fala algo tremendo. Como que o diabo não tem domínio sobre nós. Na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, 281, ele está orando, ele fala assim, é teu povo, é tua mensagem, é tua palavra, teus servos, e o diabo não tem domínio sobre nós. Ele não pode nem mesmo nos destruir. O diabo não tem domínio sobre nós. Ele não pode nem mesmo nos destruir. Quando este tabernáculo for destruído, pois se este tabernáculo terrestre for destruído, nós temos um já esperando. Ele não pode nos fazer nenhum dano, pois tudo o que é inimigo nosso é inimigo de ti. Tudo que é seu inimigo é inimigo de Deus, pois nós somos teus. Nós somos comprados com o preço de sangue, do sangue precioso de Jesus. Sendo assim, vocês, demônios, que têm acorrentado essas pessoas em enfermidade, eu vos ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, saiam de cada um deles, como servo de Deus, afirmando essa palavra ser a verdade. Vocês deixem-nos, vocês não têm nenhum direito. Tudo que vocês já alegaram ter, observa, todo o direito, todo o domínio que Satanás alega ter, foi cancelado no Calvário.
Ele não tem nenhum direito sobre essa igreja. Ele não tem domínio sobre essa igreja. Você é quem domina. Você é quem está no controle. Né? Nosso tempo já está acabando. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui. Você é quem está no controle. A maneira de um verdadeiro profeta. A maneira de um verdadeiro profeta. 46. Nós. Acho que eu perdi aqui. Isso, a maneira de um verdadeiro profeta, parágrafo 46. Ele fala assim: nós não temos, não há nenhum aborrecimento mais. A morte não é nada. Nós a pegamos. É nossa. A morte nada é. Nós a pegamos. É nossa. Ela não pode me controlar. A morte não pode te controlar. Ela não pode me controlar. Eu a controlo. Irmão, mas como assim você? Eu estou lendo o que o profeta está dizendo. A morte não é nada. Nós a pegamos. É nossa. Ela não pode me controlar. Eu a controlo através dele. Quem está no controle? Deus. Através de quem? Era de William Branham. E agora? Era do profeta. E agora? Ela não pode me controlar. Eu a controlo. Como? Através dele. Quem me tornou um dominador? Quem me tornou um dominador? Porque eu já tenho dominado a morte. Como faço isso? Por crer nele. Entende? A morte saiu aqui. A morte está no pecado, a incredulidade. Eu não sou um incrédulo, eu sou um crente. Eu tenho levantado daquelas coisas, ressuscitado. Isto é a garantia de toda a minha ressurreição física e espiritual, completamente. Sim, Senhor, vocês entendem? Sim, Senhor, vocês entendem? Assim, nós realmente temos a morte sob o nosso controle, por meio de Jesus Cristo, que tem superado a morte, o inferno e a sepultura, a enfermidade, o sofrimento, tudo mais, triunfando sobre tudo. E nós somos agora ressuscitados com Ele, assentados em lugares celestiais, espiritualmente falando, em Cristo Jesus, com todas as coisas sob nossos pés. Mesmo a ressurreição física está sob nossos pés, pois nós estamos em Cristo. Vocês entenderam? Se entenderam, levante suas mãos. Amém? Isso é bom. Contanto que vocês compreendem, está bem. Hein? Não deixe, apenas se mantenha com isso. Nós temos passado da morte para a vida, física e espiritualmente. Toda maneira e tudo mais, e todas as coisas nos pertencem agora. Todas as coisas nos pertencem agora. Eu vou parar por aqui, irmão, porque nós não vamos conseguir ler tudo que temos aqui, né? Mas Deus está no controle através de você. São 200 milhões de demônios, mas você é quem controla. Você é quem domina a situação. Você é quem domina tudo.
Você é o governador, o dominador. Por isso, você é quem tem o controle da situação. Mas não importa qual situação. Você é o dominador. Você é o criador da atmosfera. Né? Creio que é da vontade de Deus e nós vamos continuar com esse assunto no próximo programa, que ainda temos muitas coisas aqui para ler. E não vamos conseguir, que o tempo já passou, né? O tempo passa muito rápido, e as horas realmente estão voando, os dias estão abreviados, e graças a Deus por isso, né? Porque é sinal de que nós estamos indo embora. Cada dia que passa, cada manhã que se levanta, mais perto nós estamos do rápido, estamos da nossa saída aqui dessa terra, né? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, você e sua família, e te agradecemos pela sua participação, pela sua audiência. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, no nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e Deus te abençoe. Cabeça do corpo, esposo meu. Vem descendo Jesus, sua face me revelou. Foi amor à primeira vista.